Sejam todos muito bem-vindos ao Contexto Rio Claro, um programa da sua rede Cidade Livre Comunicação Comunitária, que vai ao ar todas as sextas-feiras, a partir das 21 horas, através da NET Claro, canal 10 Digital, e tem sua reprise aos sábados, das 13 às 14 horas, e aos domingos, das 12 às 13 horas, sendo também acessível através das nossas redes sociais. Hoje nós estamos recebendo o companheiro William, que é coordenador da subsede da PUESP de Rio Claro. Seja muito bem-vindo, William. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Parabéns pelo programa, pela retomada. A gente está torcendo bastante aí para o sucesso de vocês, da gente, na verdade, com essa retomada. Obrigado pelo convite. Pois é. A gente tem que esclarecer também que o William é também da direção da Rede Cidade Livre, né? A PUESP se soma agora, na última assembleia, foi incorporada a direção da Rede Cidade Livre Comunicação Comunitária. E, William, como eu faço com todos os meus convidados aqui, uma pequena Wikipédia. Quem é o William? Casado, solteiro, tico-tico no fubá, formação profissional, enfim. Meu nome é William, eu sou natural de São Paulo, capital. Tenho a honra de morar em Rio Claro já há 11 anos. Sou casado com Margarete Carreteiro, já há 10 anos. Sou professor e, como professor, tive uma experiência bastante grande de 25 anos, de 99 para cá. E atualmente estou atuando na PUESP como coordenador e professor em sala de aula. Professor de? Sou professor de História. Tá? Minha formação é em História. E tenho muito orgulho da minha profissão, sou bastante entusiasmado com a sala de aula e venho na luta aí por melhores condições de trabalho, melhores condições de salário e melhores condições para os alunos em sala de aula. Tenho várias experiências dentro da área de educação, conheço outras redes de outros estados, além do estado de São Paulo. Tive experiência em aulas em presídio, dei aulas para moradores de rua em São Paulo. Então, em educação tem uma atuação vasta e bastante grande. Educação popular, está dizendo. Basicamente, educação popular. Ô, William, quais são hoje os principais problemas da educação no estado de São Paulo, já que a PUESP tem a sua atuação restrita ao estado? Então, quais são os principais gargalos, aonde que a PUESP enxerga que a coisa pode melhorar? A gente acredita que a educação pode melhorar em várias direções. A gente, nos últimos governos, vem sendo atacado diretamente. Os governos passaram a entender que a educação é um ótimo lugar para investimentos da iniciativa privada. Então, se fala bastante em privatização. Então, a primeira luta nossa é para manter a educação pública, gratuita e com qualidade. Essa é a base da luta da PUESP. E, para isso, a gente foca bastante na atuação e na vida profissional dos professores. Então, há uma preocupação maior, realmente, em algumas questões ligadas à qualidade de vida do professor, a condições para melhor atuação em sala de aula, a parte de infraestrutura das escolas, melhores salários. São vários os pontos em que a gente vê que o governo não presta muita atenção. E alguns pensadores já dizem que isso é um projeto, na verdade. Alguns né? pensadores, não. O cara chama Darcy Ribeiro. Darcy Vamos dar o Ribeiro, nome ele aos fala bois. que a crise da educação não é uma crise, é um projeto, né, na verdade. Ele cita isso e a gente vê isso em loco. Né, com precarização das escolas, com baixo investimento, né, nos equipamentos e nas tecnologias, com uma pauperização do salário do professor, da vida do professor, com falta de condições de trabalho, com falta de condições nas salas de aulas. Né? A gente está vivendo aí uma mudança climática, a gente tem sentido os efeitos disso em sala de aula, porque a gente acaba entrando com 38, 40 alunos, até mais, dentro de espaços que não são climatizados. Isso se torna praticamente impraticável
impraticável uma aula com qualidade, manter a atenção do aluno. A gente tem questões ligadas aí à deturpação do modelo das escolas de ensino integral. A gente tem alguns pontos que são recorrentes, passa governo, entra governo, que eles se mantêm para a qualidade da educação paulista, né? Certo. O William, na conversa que a gente fez antes desse bate-papo que a gente está tendo aqui, você me passou uma informação que me deixou muito preocupado, quer seja o fato de que, atualmente, no estado de São Paulo, o número de professores efetivos, ou seja, concursados, que têm garantia no emprego, né, estabilidade no emprego, é menor do que o número de contratados. É isso mesmo? Explica qual que é essa percentagem, como isso pesa, inclusive, na ação da própria PUESP. Então, a gente tem hoje uma realidade bastante dura para o professorado. A gente tem uma maioria de professores que são o que a gente chama de categoria O. Categoria O é um professor contratado por um período de tempo, esse período tem variado, e esse professor ele acaba tendo aulas atribuídas no início do ano, e ele tem direitos trabalhistas flexíveis. Então, na verdade, ele está muito à mercê da direção da escola, da supervisão e da diretoria de ensino para se manter. Ele é elitista ou não? Ele é elitista. Ele é elitista. Mas é um contrato bem flexível, né? Não é um contrato que garante direitos como seguro-desemprego. Então, acaba que é flexível, né? Ele tem um recolhimento de FGTS, deveria ter... Só a lâmina que fica no pescoço dele, que não é muito flexível. Né? Nem um pouco flexível. Bem cortante. Bem cortante, é bem isso. Que acaba ficando à mercê da própria estrutura. E que aí ele tem medo de se mobilizar, ele tem um número número de dias que ele pode ficar doente, a partir daí o contrato é cessado. Isso na escola regular. Na escola P isso é mais agressivo ainda, o número de faltas que esse professor pode dar, os problemas de saúde, se ultrapassar 15 dias o contrato, mesmo ele indo por INSS para tirar esses dias, ele acaba tendo o contrato cancelado, o contrato terminado. Então, por conta dessa flexibilidade do professor categoria O, diferente do professor efetivo que passou por um concurso, que tem sua estabilidade, a gente tem uma dificuldade em mobilização. Então, quando as pautas de greve são colocadas, a gente não pode contar com a presença desses professores ou com a adesão desses professores à greve. Isso enfraquece o movimento. Eles estão girando em torno de 60% hoje da rede, mais ou menos. Esse número é bastante... Quantos professores do estado de São Paulo tem mais ou menos? Você tem noção? Não tenho. Nesse momento, por conta dessa flexibilidade, dessa variação constante de número de professores contratados, efetivos, tem os afastamentos que levam ao aumento. Então, assim, esse número não é muito preciso, não tenho noção. William, a gente pode falar mais de 100 mil. Mais de 100 mil professores. Mais de 100 mil. William, assim, a base da subsede de Rio Claro, pelo que você me informou, abrange Corumbataí, Itirapina, Brotas, Torrinha, Santa Gertrudes e Rio Claro. Quais são os principais problemas que a PUESP detecta na sua base? A gente tem visto bastante problemas de professor com relação à saúde mental e as dificuldades para afastamento, né, que eles estão tendo, professores efetivos, basicamente. Um número bastante grande e crescente de professores que têm essa dificuldade, que passam por perícia, a perícia é negada. A gente tem um atendimento bastante forte de professores aposentados, que demandam apoio, principalmente no uso da tecnologia, na hora de fazer o recadastramento anual, na hora de conseguir alguma benefício, ou mesmo na hora de tratar das questões ligadas a plano de saúde ou plano dentário. Então, a nossa realidade de atendimento está bastante ligada ao atendimento direto dos aposentados e uma porção significativa dos professores que estão na ativa com alguma dificuldade. Provavelmente o número de professores aposentados filiados à PUESP é maior do que o número de ativos, já que a maioria é precarizada. Eles se equilibram. Sim. Se comparado ao universo dos ativos, sim. A maioria é aposentados. Mas a gente tem um número bastante significativo de professores efetivos também.
né? Então, esses dois números se equilibram. O categoria O, a gente tem uma baixa adesão deles à filiação do sindicato. Então, são exceções que se filiam, por conta realmente dos benefícios ligados à questão do direito, da preservação do direito. Os que se filiam por conta de advogado, basicamente. Advogado, plano de saúde? O plano de saúde, uma minoria, porque hoje a adesão ao plano de saúde é mais caro, é bastante caro, então acaba sendo quase que metade do salário. Então não temos adesão certo. De novos, não. Pois é, e por falar em salário, parece que a POSP atualmente está em campanha salarial, né, junto ao governo do Estado. Inclusive, parece que hoje tem uma assembleia Sim. lá na Praça da República, às 16h. Vocês estão se mobilizando. E, pelo que eu ouvi dizer, a última notícia é que o governo do Estado teria entrado com um cerceamento junto à Justiça para tentar cercear a mobilização dos professores e que o TJ mandou o governo do Estado parar de história e sentar com vocês e negociar. Dá um panorama aí para nós de como está a situação, qual é a reivindicação de vocês, a principal, e qual é a contrapartida do governo do Estado, se é que tem contrapartida, né? Porque às vezes eles nem contrapartida dão. Mas dá uma explanada para nós aí. A gente veio desde o início do ano tentando conversar, tentando negociar um aumento real de salário. Na verdade, a nossa preocupação é a perda da capacidade aquisitiva do salário. O Estado de São Paulo ele paga o piso de uma forma superficial, né, que é o piso nacional do professor. Qual é o valor do piso nacional? O piso dá 4.680 e alguma coisa. 3 salários mínimos. Basicamente, 3 salários mínimos. E a gente vem reivindicando já há algum tempo um aumento real. E o governo, antes mesmo da gente começar o movimento de greve, que a gente já teve alguns momentos de parada para a chamada de assembleia, a gente tentou apresentar as propostas e o governo não aceitou. Na verdade, o governo judicializou antes da greve acontecer, o que não é comum também na história da luta da POSP. Então, o governo judicializou para tentar decretar como ilegal a greve, obrigando que a gente fique com 70% das escolas funcionando no momento de greve. E aí o TJ ordenou para que o governo sentasse à mesa de negociação. E nesse momento o governo já apresentou um aumento de 5%, que não cobre nem a inflação, não teríamos aumento real. E a gente está na luta hoje. Mas esse 5% de forma a incorporar no salário ou de novo tipo abono para... Na verdade, esse aumento seria para algumas categorias, inclusive. Esse aumento, por conta da forma como ele está pagando o bônus, professores efetivos teriam o quê? Uma redução no valor dessa bonificação, porque o 5% ia para o salário base e ia diminuir o complemento que ele faz do abono. Ou seja, não teria aumento nenhum, só seria incorporar esse 5% ao salário, no salário exatamente, de verdade, em vez de ser abono. Em vez de ser aumento real, então, na prática, a gente não teria aumento nenhum. O governo do Estado, os professores têm vale alimentação, vale transporte? O vale alimentação também é uma outra incógnita para a gente, que a gente chama de vale coxinha, porque, basicamente, a maior parte dos meses a gente não recebe, é um valor irrisório, que na maior parte das vezes não ultrapassa R$200 por mês. Eu já cansei de receber valores R$15, R$20 por mês. Então, assim, a gente uma luta... Essa coxinha está baratinha. Está baratinha, né? Porque a coxinha já está mais já cara. Já está 7 conto uma coxinha. Já. 15 conto, 2 coxinhas. Acabou. Está resolvido. Então, a gente também luta por um aumento real nesse vale alimentação, que inclusive os professores categoria O não recebem. Ou quando recebem muito pouco também. Professores que estão na escola PEN não têm direito a esse valor, apesar de não poder comer na escola também, professores não podem comer na escola. Não podem comer na escola. Então a gente acaba passando algumas horas na escola, professor da PEN fica das 7 às 16 basicamente na escola. E pode pelo menos levar a marmitinha e comer. Pode levar no máximo uma marmitinha e comer na escola. Você está dizendo que não pode comer a merenda dos alunos. A merenda dos alunos. Isso, que é também uma discussão nossa, porque a gente acaba, em alguns momentos,
inclusive, estando com o aluno no horário da merenda. E em função também do salário, a gente tem necessidade, às vezes, de estar se alimentando na escola, e isso é proibido, né? Na verdade, a gente tem uma luta também para a gente poder ter esse momento pedagógico, esse momento junto com os alunos também e ajudar a gente a... E convivência social. É importante. Fora da sala de aula, fora daquela relação de autoridade. Sim. Né? Então, a gente, só para completar, então agora a gente na próxima sexta, hoje, a gente já está em mobilização na Praça da República. O objetivo é chamar a atenção e tentar mobilizar o máximo de pessoas possível, de professores em especial, para a nossa luta. A gente tem, entre outras lutas, um pedido para aceleração da climatização das salas de aula. A gente tem o pedido aí para efetivação do número maior de professores, de contratação desse último concurso, para a gente poder, de fato, fazer a educação que a gente acredita. Então, a luta não é só por aumento de salário, tem outras pautas importantes aí para a melhoria da qualidade de ensino no estado de São Paulo. William, me diga uma coisa, fora a categoria de professores, a PUESP representa também, por exemplo, o pessoal administrativo, o pessoal de limpeza das escolas, a representação da PUESP alcança esse pessoal também, ou só os professores? Não, a gente só alcança os professores, né? Na verdade, a gente está sempre atento em parceria com os outros sindicatos que têm o trabalhador na área da educação. Mas, de fato, a gente só atende os professores do estado de São Paulo. A PUESP, em alguns municípios, ela também tem uma atuação com os funcionários públicos municipais, como é o caso de Limeira, por exemplo. Mas não são em todas as cidades que trabalham com os professores da rede municipal, não. Então, basicamente, o universo... Em Rio Claro, vocês não têm nenhuma relação com o pessoal da rede municipal? Quem representa, na verdade, os professores municipais é o Sindimune. Sindimune. Na verdade, a gente tem um contato bastante próximo com a realidade dos professores da rede municipal de Rio Claro. A gente tem uma atuação de bastidores. A gente mais conversa, orienta, apoia. A gente não atua diretamente na defesa do direito desses profissionais, não. Apesar de eu ter sido procurado com uma frequência bastante grande para que a PUESP passe a representar os professores da rede municipal, a gente ainda não teve condições humanas para fazer esse atendimento ainda. Entendi. Já que a gente focou um pouco na questão municipal... ultimamente, o setor educacional de Rio Claro vem recebendo uma série de denúncias sobre falta disso, falta daquilo, problema daquele outro, etc. Coisa e tal. É tudo verdade ou tem um núcleo bolsonarista na Câmara aí tentando desestabilizar a situação? Porque a educação municipal em Rio Claro, historicamente, é uma educação de qualidade. Sim. Né? Desde a pré-escola, etc., coisa e tal, historicamente. Educação de adultos. Né? Isso. Né? Como é que... Eu tenho ouvido bastante críticas e assim, a gente tem constatado que algumas são, de fato, verdadeiras. Né? Em especial, o que eu consigo apontar aqui é o descaso com os professores. A gente tem ouvido bastante reclamação de falta de condições, de falta de estrutura, a própria questão salarial. O sindicato, o Sindimune, tem meio que apoiado as decisões do prefeito, não tem conversado com a classe da forma como a classe gostaria, que essa classe vem nos procurando. Então, a gente tem visto algumas denúncias também com relação à má qualidade da alimentação, a falta de manutenção das escolas. Então, isso, de fato, tem aparecido num volume cada vez maior. A gente tem, o que é preocupante. O que é bastante preocupante, porque, naturalmente, o aluno que passa pela rede municipal, a tendência natural dele é ir para a rede estadual. Então, a gente recebe esse aluno, e se esse aluno não tem uma base boa minimamente, a gente reflete em todo o processo de ensino-aprendizagem no ensino fundamental 2. Então, a gente tem observado que uma série de decisões políticas tem atrapalhado de verdade a qualidade da educação em Rio Claro, que é uma falta de cuidado mais detalhado, uma atenção mais perto do prefeito. A gente tem Cresceu o número
de atendimento e diminuiu a qualidade. É Isso que você tá sem falando dúvida. agora. A gestão se caracteriza por esse número maior de atendimento, em especial as creches, mas a qualidade do atendimento tem caído no mesmo tamanho, proporcionalmente. Tem crescido significativamente aí as denúncias e as reclamações com relação a toda a estrutura, a qualidade, enfim, várias denúncias nesse sentido. E já que a gente tocou na história da qualidade do ensino, eu historicamente sempre fui a favor de escola em período integral, até pelo fato de eu ter sido um aluno do vocacional, que foi a primeira, talvez, experiência no Brasil de escola de ensino integral, de caráter, inclusive, profissionalizante, mais do que profissionalizante, vocacionalizante, né? E eu acredito que é a melhor solução num país tão desigual quanto o Brasil. A escola de tempo integral resolve muitos problemas de caráter social, etc., coisa e tal, tira a criançada da rua, enfim, né? Mas você disse para mim que, no caso do Rio Claro, isso está apresentando... Rio Claro não, do Estado de São Paulo. Isso. Está apresentando distorções e problemas. Explica para a gente qual que é esse panorama aí. Eu, pessoalmente, Pimentel, gosto bastante de escolas de tempo integral, de ensino integral, para ser mais exato. A POSP defende esse modelo. Só que o modelo implementado no estado de São Paulo, ele tem alguns vícios e alguns problemas. Basicamente, a gente tem o período normal, regular, de hora de aula, que é o período normalmente da manhã, e o período da tarde, que a gente sugere, que a gente entende que seria um momento para a gente fazer atividades extras, como música, dança, teatro, a parte de formação técnica. A gente tem clubes e aulas, mais horários em sala de aula, que acabam não representando de fato o modelo que a gente acredita de escola em tempo integral. A escola em tempo integral do Estado de São Paulo, ela não consegue promover o desenvolvimento integral do aluno. Na verdade, ele acaba pesando nas costas do professor o trabalho de manter o aluno em sala de aula. Porque, em função de não ter uma atratividade, atividades mais lúdicas, atividades mais interessantes para o aluno, acaba sendo Você está dizendo para mim que praticamente integralmente português, matemática, história... E outras matérias... Não tem esporte, não tem... A gente tem só as que estão previstas no currículo regular. Que é a educação física, basicamente, não tem uma atividade mais específica fora da atividade curricular. E a escola em tempo integral é um modelo que é uma propaganda para o governo, e por conta de ser uma propaganda, ele vem lutando para os índices serem melhores nessa escola. Que índice tem que ser melhor? Os índices são que passam pela frequência do professor... IDEB. Pela frequência do aluno. O IDEB é um dos fatores. Esses fatores são vistos diariamente numa planilha, os professores têm acesso, a direção tem acesso. Então, todos esses dados, eles são forçados a representar uma qualidade que, de fato, ela não aparece. Então, há uma pressão psicológica muito grande para os professores, por exemplo, fazerem busca ativa. O que é busca ativa? Esse professor que está em tempo integral na escola, ele tem que, de alguma forma, ligar para os alunos que estão faltando naquele dia, como obrigação, como se fosse obrigação do professor, esse trabalho de... Que antigamente era uma função do inspetor de aluno. Do inspetor, da secretaria. Não, então, eu lembro, tinha inspetor de aluno, por exemplo. Tinha, sim. Quando eu estudei no Batista Leme, a dona Maria, ela de vez em quando ligava para meu pai, para minha mãe, e falava assim, onde que está o netinho? Esse é um dos problemas. A gente vê outros. Por exemplo, há uma forte plataformização do ensino. A gente tem plataforma de matemática, plataforma de redação. Então, a gente também tem usado bastante desse recurso, que tem sua utilização, é interessante, mas assim, da forma como está sendo usado, acaba só desgastando o professor. A gente tem uma pressão bastante... Um minuto. Explica para quem está nos vendo aí o que é plataformização. Que nem eu entendi. Plataformização é quando você usa algum tipo de aplicativo como ferramenta pedagógica. Ah, tá. Então, a gente tem alguns aplicativos que são idealizados pela diretoria, outros que já são privados, que a diretoria compra o direito de uso,
a Secretaria de Educação, e faz com que os alunos tenham notas, avaliações, atividades por essas plataformas. Para você ter uma ideia, hoje, inclusive, a gente tem uma plataforma de tarefa de casa. Então, o professor, assim que dá a aula, por conta de acessar um conteúdo previsto lá no material, que já está disponível para o professor já não decide mais sobre suas aulas, ele libera uma atividade de casa que esse aluno vai fazer ou no celular ou em um momento diferente dentro da sala de aula ou dentro da escola. Então, a gente tem plataforma de redação, plataforma de matemática, plataforma para tarefas. Então, tem uma série de plataformas. Mas isso está de acordo com a LDO? Isso está de acordo com a legislação, mas os professores não foram ouvidos aí quanto à utilização. E não é facultativo ao professor... Não foram ouvidos e não foram preparados para usar as ferramentas. Não, a gente vai trocando o pneu com o carro andando no estado de São Paulo sempre, né? A gente sempre entra governo, sai governo, muda a política de educação, a gente não é ouvido e as mudanças elas acontecem durante o ano letivo. É muito comum isso acontecer. E, no caso especial, a gente tem notado que todas as escolas, em especial na PEI, uma pressão muito grande para complementação com essas atividades, com essas plataformas que a gente considera pouco eficientes, né? Por conta, principalmente, do número de alunos em sala de aula, que uma quantidade maior demanda um atendimento menos personal, menos pessoalizado. Isso dificulta bastante a vida do professor. Certo. Então, a Escola PEI está fugindo à ideia original. Né, Você disse para mim que o horário, inclusive, o aluno sai às 4 horas da tarde. Isso complica um pouco, acho que, a vida dos trabalhadores, dos pais e das mães trabalhadores e trabalhadoras, sim, porque o cara não sai às 4 horas do emprego. Não. A gente tem encontrado em algumas comunidades realmente a dificuldade com relação ao horário também, porque o horário de saída de algumas PEIs é esse horário às 4 da tarde. E a gente tem PEIs normalmente que funcionam em 2 turnos, né? Tem esse das 7 às 4 e tem as PEIs que funcionam aí das 2 às 9, se eu não me engano. Então, esse formato de PEI, ele atende uma parte da população que demanda buscar seu filho na escola ou que precisa do seu filho em determinados horários da escola, a PEI não atende. Então, há um aumento significativo dessas escolas PEI, mas não há um diálogo com a comunidade escolar, né? Não há uma conversa para entender a realidade, para saber se de fato aquilo se aplica. Isso tem dificultado, inclusive, em especial no ensino médio, como a gente tem um número significativo no estado de São Paulo de alunos que são trabalhadores no ensino médio. Então, quando a escola é PEI, ela já não atende o aluno que é trabalhador, por conta do seu horário. Então, há uma dificuldade realmente da adaptação da realidade das comunidades que essas escolas estão inseridas aos horários das PEI. Certo. William, vamos tocar num último assunto, eu acho, que eu acho que é também muito preocupante, quer seja a questão das escolas cívico-militares, né? Que, na verdade, parece mais um cabide de emprego para policial e militar reformado do que propriamente, né, uma escola cívico-militar. Eu acho que eu não sou contra escolas militares. E sou mais a favor ainda que seja cívico-militares. Agora, eu acho que isso é para aquelas pessoas que têm vontade de ser militar, espalhar isso do jeito que está sendo espalhado, para mim é um grande problema, até porque, até onde eu sei, a única mudança que existe é botar um coronel, sei lá o que lá, né, de pajem da direção da escola, para fingir que tem uma segurança, porque também não vai ser uma pessoa que vai resolver o problema. Analisa aí para nós e depois conta um pouco dessa derrota, dessa ideia aqui em Rio Claro, que essa foi uma vitória para a comunidade rio-clarense. Assim como você, Pimentel, eu também sou defensor da escola militar. Eu tive a experiência de, na minha adolescência, estudar no Colégio Militar em Brasília. Foi uma experiência bastante significativa. Só que a gente estava falando de um universo de 3 mil alunos. Na época eu era interno, eu pertencia a um grupo de 60 pessoas do Brasil todo que estudavam no Colégio Militar de Brasília. O Colégio Militar é diferente da Escola Cívico-Militar.
O Colégio Militar ele tem uma estrutura muito importante no Brasil e tem uma história de sucesso significativa. O que o governo do Estado está propondo, que ele chama de escola cívico-militar, é a tentativa de inserir na comunidade escolar um policial aposentado e fardar os alunos. E com essas duas, com esses dois apontamentos, ele quer chamar essa escola de cívico-militar. Não, e criar, na verdade, uma situação de conflito, de certa forma, de conflito, de luta por poder entre a direção da escola e o representante ali, né, eu entendo que assim, um militar, um ex-militar, ele é preparado para cuidar de segurança pública, né? Ele tem formação para isso. A formação para lidar com o cotidiano de uma escola, quem tem são professores, pedagogos, pessoas que estão, de fato, imbuídas em entender essa realidade e lidar com ela. Eu acho que a função do militar na sociedade, em especial da ativa, é cuidar da segurança pública e, quando aposentado, é descansar. Então, quando você propõe que vai trazer resultados melhores com a presença de um ex-militar, no mínimo estranha, né? Porque a gente está falando de um universo aí de escolas com 900, 1.000 alunos, como um ser humano, como uma figura, vai trazer melhoria, qualidade, vai resolver problemas de disciplina. Tem alguma mudança curricular nessas escolas? Não, provavelmente vão ser inseridos alguns elementos de ordem unida, alguns elementos aquelas de culto à bandeira, que a gente até assim... Cantoria fascista que a gente andou escutando por aí. Então, eu acredito que vai ter alguma coisa de formação militar mais ligada a essa questão de comportamento coletivo, mais com relação à postura militar, coisas que não agregam muita coisa. Eu acho que a escola militar... O comprimento do cabelo do sujeito. Comprimento do cabelo, a não utilização de brinco, a não pintura de cabelo, a não pintura de unhas. Eu acho que esses elementos aí que vêm com o modelo militar que não agregam muito para a nossa luta para a educação gratuita e de qualidade. Eu entendo que a escola militar é uma tentativa de levar uma ideologia mais conservadora para dentro da escola, né? É uma tentativa de doutrinação. Vamos usar a palavra certa, né? A palavra é essa. Eu entendo que a escola militar, diferente da escola cívico-militar, ela funciona bastante bem para, como você já disse, para quem quer ser militar. E também defendo para quem quer ser atleta. Eu acho que assim, a própria estrutura da escola militar favorece esse colégio. É que, na verdade, essa parte do atleta aí que você está falando, isso deveria ser uma coisa comum em todas as escolas. Em todas as escolas, né? Isso. Certo? Mas, em especial, eu falo como, da escola... por exemplo, no modelo norte-americano, onde o esporte se desenvolve... junto com o ensino. Junto com o ensino. Regular, né? Não, eu falo disso porque eu lembro que no Colégio Militar em Brasília a gente tinha pista de atletismo, tinha uma piscina olímpica. No vocacional aqui a gente tinha tudo isso também. Então, assim... e profissionais formados em educação física... tanto no Estado como tem na Escola Cívico-Militar, que estavam imbuídos nesse tipo de treinamento. Então, assim, eu defendo a Escola Cívico-Militar, a Escola Militar para algumas situações. Nos casos gerais, não. Para preparar o cara para uma carreira militar. É especial isso. O cara quer ser militar, eu acho que uma escola militar, etc. Exatamente, eu acho que é isso. A nossa realidade, principalmente das periferias, não cabe esse modelo não funciona, esse modelo não melhora dados, esse modelo não faz o aluno entender mais a disciplina, a responsabilidade. Ele força o aluno a se comportar de determinada forma. Em especial em Rio Claro, a gente teve a tentativa de uma diretora de uma escola aderir a esse programa. Lá no Garcia Loss. E aí foi feito uma pesquisa pelo governo do Estado e, até onde a gente sabe, a comunidade rechaçou essa ideia. A comunidade não quis seguir esse modelo. Então, em Rio Claro, até o momento, as iniciativas de tentar implementar esse modelo que já nasce fracassado, já nasce morto, ele não teve sucesso. A gente espera que não tenha sucesso daqui para frente. Interessante foi a escolha do Garcia Loss, porque o professor Garcia Loss, que era muito amigo do meu pai, inclusive, ele foi primeiro diretor em Cordenópolis, depois ele veio aqui para o Chanceler, logo depois da extinção do vocacional, e vulgarmente conhecido como professor da Abobrinha. Ele, apesar de ser um cara de direita, ele não era um reacionário, né? Ele não era um reacionário. Eu acho que ele ficou, de certa forma, feliz de não ter dado certo o negócio. E o mais interessante é que os defensores da doutrinação pregada pela
escola cívico-militar são os mesmos que defendiam escola sem partido. Que, aliás, no caso do Estado de São Paulo, para quem não sabe, o projeto de escola sem partido é de autoria do nosso graças a Deus, ex-deputado Aldo Demarque. Ele é o autor do projeto da escola sem partido no Estado de São Paulo. Você acha que ainda... Parece que eu ouvi dizer aí, os ranços bolsonaristas andam dizendo ainda que ainda tem tempo de conseguir enfiar a goela abaixo essa história e botar a escola cívico-militar lá no Garcia Lopes. Tem essa chance ou dessa nós estamos livres? Desse governo a gente não pode esperar nada de bom e assim é difícil afirmar com certeza que isso não vai acontecer. Mas a gente continua na luta para que isso não aconteça em Rio Claro. A gente continua mobilizado, buscando as forças políticas aí, justamente para a gente apontando que a comunidade não tem interesse, mostrando que a comunidade não acredita nesse modelo. Então a possibilidade existe, a gente tem que se manter alerta aí quanto a esses movimentos que tendem a entender a escola como espaço de doutrinação. Né? Então a gente já lutou contra a escola sem partido, né? Que na verdade é a escola sem a política, sem a visão crítica da sociedade. É a escola sem quem não concorda com ele. Exatamente, a escola não crítica. Não é nem sem partido e nem sem política. É só com os partidos deles e com a política deles. Né? Basicamente. Tá e também estamos lutando contra esse movimento aí que é ideológico. A escola cívico-militar é a tentativa de a palavra é difícil, de tornar ideológica de direita a mentalidade nas escolas. Eu acho que, no caso, eu andei dando uma pescada no negócio, sinceramente, no caso do jeito que eles estão fazendo, sem mudança curricular, sem grandes aparatos, eu acho que é muito mais uma visão de deixa eu fazer mais um agradinho nos meus amigos. Porque você sabe que a questão da segurança pública, para eles, é assim, educação é nada, saúde é nada, enfim, segurança pública acima de tudo, de preferência na base da bala, né, que daí dá certo. Eles acreditam, inclusive, que vão trazer segurança para as escolas, colocando um cara ali que não vai resolver nada. Não, eu acredito que não vai ser uma pessoa armada ou não que vai melhorar a condição da sala de aula. Mas é estranho a gente falar também, né? Porque ele se associa à imagem de ser alguém ligado à segurança pública, mas o governador, no momento da campanha política, ele tinha prometido dobrar o salário dos policiais militares. E aí o que está acontecendo agora na prática, ele está propondo o mesmo aumento que ele está propondo para os professores, 5%, que não dá aumento real nenhum. Então não sequer defende as forças militares do Estado, incentiva a mortalidade, mas no fim da história a recompensa financeira que é o salário. Na verdade, tem certas coisas que é melhor a gente não falar. É assim, é só você dar uma afrouxada em algumas coisas que o salário melhora, né? Você entendeu o que eu quero dizer? Você afrouxa o controle e os próprios policiais se encarregam de dar um jeito de melhorar o salário deles. William, vamos caminhando já para o final da entrevista. Eu queria que você deixasse uma mensagem aí para o professorado de Rio Claro. Enfim, agora o microfone é seu. Eu costumo dizer que todos os meus convidados, sendo mais conhecidos ou menos conhecidos que a minha pessoa, ao final do programa eles têm os 2 minutos de fama deles. Use à vontade os seus 2 minutos de fama, conversa aí com o Rio Clarense, com os professores, enfim. Pimentel, primeiro assim, já aproveitando, agradecendo mais uma vez esse convite. Só mais um negócio. Aqui o pessoal da TV não esqueceu, não. Vocês têm aqui agora formatar um programa aí e ocupar o espaço aqui na grade da TV e fazer um programa da POSP aí, semanal, sei lá. Estamos esperando isso. Se precisar de alguma ajuda, pode contar comigo. Com certeza precisarei. Mas não esquecemos dessa parte. Então, você está só estreando. Sim. Né? Lembra disso, você só está estreando. Na verdade, você vai ser figurinha carimbada aqui na TV. Se Deus quiser. Então, por favor, agora você... Pimentel, mais uma vez agradecendo. A gente conta com você aí nesse projeto da POSP. A gente está com esse projeto aí de também montar um podcast aqui para atender os assuntos da educação, para atender os assuntos dos professores, dos alunos, da sociedade de uma forma geral. Então, o projeto aí para a subsede de Rio Claro, que está na mesa ainda, está no forno. A gente logo tira isso aí para as pessoas da cidade e da região. O Pimentel, eu gostaria de dizer assim, que
para o município de Rio Claro, para as pessoas que estão ligadas à subsede, que podem contar com a POSP, que a gente está na coordenação, no próximo mês vai fazer 1 ano. A gente tem feito um trabalho para recebê-los, acolhê-los e ajudá-los na solução daqueles problemas cotidianos da sala de aula. Também pedir para que os aposentados nos procurem, caso necessário, que a gente também está com uma estrutura montada para recebê-los e ajudá-los nesse sentido. Para os munícipes, de uma forma geral, para os alunos, dizer que a luta do professor tem sido uma luta bastante solitária, né? Que a gente está em sala de aula já há um tempo e tem visto que o professor acaba sozinho na busca por melhores condições, que a gente precisa bastante da atuação das famílias, né? Na observação da realidade das escolas, que levem para os seus políticos, aqueles que foram votados, as demandas da escola estadual, porque como a gente está distante de São Paulo, se comparado a outros municípios não, mas a gente tem uma certa distância, pouco da realidade de Rio Claro acaba chegando, pouca coisa acaba acontecendo para a melhoria das escolas. A gente tem inclusive pelo fato de Rio Claro não ter mais um representante nem na Assembleia Legislativa, né? A gente tem falado bastante com a professora deputada Bebel, que tem sido uma força importante. Que é daqui de Piracicaba. Que é daqui de Piracicaba. E que do Partido dos Trabalhadores. Do Partido dos Trabalhadores, claro. Que é a segunda presidente da POSP. Ela tem sido uma força importante para a gente na Câmara, na Assembleia Estadual. Né, que a gente tem levado algumas demandas, elas têm ajudado bastante a gente nessa luta, inclusive para algumas coisas relativas apenas ao município de Rio Claro, não só à rede estadual. A gente pede para que os professores que são categoria O se associem para ter garantias de direito, para ser apoiado nessa atenção que está acontecendo nos espaços de escola de escolas estaduais, que a gente está à disposição para ajudar, para apoiar. A gente tem uma assessoria muito importante com advogados, com outros professores, para, de fato, ajudar os professores a ter um cotidiano em espaço escolar melhor, para ter suas demandas atendidas, para ser ouvido e ter apoio na solução dos seus problemas. Com relação aos funcionários municipais, aí eu peço paciência, que a gente está se organizando, que a gente recebe bastante pedido para se transformar também numa associação de professores da rede municipal, que tem enfrentado uma luta bastante grande. Então, a gente tem também, apesar de não ter conseguido ainda, a gente tem ajudado bastante naquilo que a gente consegue, naquilo que a gente pode, e declarar o nosso apoio irrestrito a esses professores da rede municipal. Eu acho que demais é isso, Pimentel. Agradecer realmente, dizer que a POSP está à disposição da TV Cidade Livre. Se precisarem também da gente está à disposição. Que a gente pretende também realmente ocupar esse espaço aqui da melhor forma possível, ajudando, apoiando e construindo uma cidade melhor, um estado melhor. Esse é o objetivo da POSP. Legal. William, eu quero agradecer muito a tua presença, novamente as boas-vindas à POSP, à TV Cidade Livre, não só na ocupação da grade de programação, mas na direção da TV, etc., coisa e tal, e deixar sempre o espaço aberto, sendo que, na verdade, eu prefiro que vocês ocupem os seus próprios espaços do que a gente usar o contexto para fazer essa ocupação de espaço. E eu quero agradecer muito a você, principalmente, que até agora nos prestigiou, lembrando sempre que o programa Contexto vai ao ar às sextas-feiras, a partir das 21 horas, e tem reprise aos sábados, das 13 às 14 horas, e aos domingos, das 12 às 13 horas, sempre pela rede Claro Net Digital, canal 10, e você pode encontrar também esses programas gravados nas nossas redes, no canal do YouTube, no Instagram e no Facebook. Muito obrigado e até a próxima semana pela Rede Cidade Livre Comunicação Comunitária. Um grande abraço.